chegou a hora de invernar o barco. Mais uma novidade na nossa vida que nem imaginávamos que dava tanto trabalho. Vai chegando o inverno na Europa e os barcos vão se recolhendo. Dificilmente alguém veleja de dezembro a março por aqui. Além do frio, que pode chegar abaixo de zero, o vento é forte com rajadas ainda mais potentes, causando ressacas que deixam o mar perigoso. Ou seja, não tem por que ficar navegando. Então chegamos no meio de outubro em Fiumicino, uma cidade próxima a Roma, onde inclusive fica o aeroporto. Escolhemos deixar o barco aqui não só por essa proximidade, mas também por ser um rio de água doce, o que fornece águas abrigadas e sem problemas de cracas no casco e corrosão. Antes de continuar, verifica se você já é inscrito no canal. Se não for, se inscreve agora para receber os vídeos assim que forem publicados. Bom, hoje nós fizemos a primeira missão do Google, que é sobre a vacina antirrábica dele, porque tem que ser 21 dias antes do embarque. Mesmo a dele estando com validade, a gente preferiu fazer isso. E aí, agora a gente começa o processo de limpeza do barco a partir de amanhã, porque hoje a gente andou 6 quilômetros para ir até veterinário, voltar e blá blá blá, dormir a tarde inteira. Mas pelo menos o Google já tá resolvido. A única coisa é que 7 dias antes da viagem, a gente precisa ir num centro aqui na Itália, que seria tipo um Viagro, para pegar o certificado internacional para ele poder embarcar. Mas de resto tá tudo certo. Então amanhã que começa os trabalhos. Segunda-feira, dia de colocar o vídeo no ar, óbvio. E hoje a gente começa as nossas manutenções aqui no barco para poder fechar o barco. A gente tem 22 dias para deixar tudo extremamente limpo, porque a gente vai ficar uns 6 meses aí com o barco fechado. No dia seguinte fizemos uma lista de tarefas com a ajuda da Bel e do Bob e começamos a tirar elas da frente. Eu escolhi algumas tarefas para fazer hoje. Uma delas é ensacar algumas coisas no saco a vácuo. Aqui a gente já tem alguns sacos a vácuo. Esse aqui ainda não tá totalmente vedado, que é o que eu vou pôr mais toalha. Aqui nós temos mais saco a vácuo com roupa de inverno, ó, vedadinho. Aqui também tem outro vedado. E aqui estão os biquínis já lavados, que eu não vou levar pro Brasil porque não vai caber. E vamos ver o que o Beto decidiu para hoje. Bom, vou substituir essa peça aqui por essa aqui que a gente encontrou. Vai ficar mais bonito e não vai ficar enferrujado. Aprovado, amor. Depois começamos a desmontar o barco, começando pelas velas e cabos. Recomenda não passar sabão, não esfregar, não passar vassoura, tudo que pode agredir o tecido da vela. Então a gente vai só passar água com uma esponjinha, só para tirar o sal mesmo e poder guardar ela. Missão velas terminadas. Essa acho que é a mais assim trabalhosa, digamos, porque tem que subir, esperar secar. Depois essa parte de dobrar até que foi uma surpresa, porque a gente imaginou que fosse muito mais difícil. E a gente resolveu já guardar porque tá entrando um ventinho, então o barco já tava velejando aí. Ufa, menos uma. E aí, gostaram?
Os adesivos foram ótimos, eles parecem um tecido, assim, é muito bacana esse adesivo e é bom ter, porque se acontece um rasgo maior, alguma coisa assim, numa emergência, acho que é a coisa mais fácil e rápido de consertar. Um desabafo. The trabalho never ends. Meu pai eterno, eu fui olhar a lista só aumenta. Agora nós vamos guardar as velas aqui no paiol, toda dobradinha, coloquei num saco. Aí as pecinhas dela tá aqui. E aqui eu coloquei um sachê anti-ácaro, anti-bicho, anti não sei o que eu morro de medo de alguma traça, sei lá, resolver comer isso aqui. Esse cockpit tá uma zona, ó. Aqui tá vela, aqui tá almofada, tem portinha, tem balde, tem cabo jogado, tem produto em cima da mesa. Vamos por partes, para não enlouquecer. Lavamos os tapetes e guardamos em um saco a vácuo. E chega por hoje. No dia seguinte, enquanto editava o vídeo da semana, a Thaís aproveitou para organizar os armários de comida. Eu arrumei 2 armários por enquanto, que são esses aqui. Coloquei aquele negocinho anti-praga, sei lá como é que é o nome do inseto que vem. E agora eu tô organizando um dos armários aqui do chão, ó. E olha a sujeira que tava de pelo do cão. Eu não sei como entra isso. A gente acha que passa por aqui, porque ele fica deitado aqui o tempo inteiro. Ó, deixamos de molho no bote, que era grande. E aí agora o Beto tá montando uma selaria aqui, ó. Além dos cabos, arrumei a caixa do Google com cola epóxi e gaze. Aí o remendo que a gente fez pra consertar. Um amorzinho, muito bem, você tá na caixa. Toma um biscoito. Aqui no meio das manutenções. Tcharam! Qual o dilema de hoje, Beto? A gente parou de funcionar o contador, aquele que a gente arrumou ano passado. E aí nós fomos checar aqui, tá tudo enferrujado de novo, que já era o que tinha acontecido. E aí precisa colocar um ímã aqui. E eu encontrei o ímã no funil da Thaís, na cozinha. Tem um ímã aqui, tem esse outro aqui. E eu testei lá passando no contador e funcionou. Agora se eu conseguir encaixar esse ímã aqui, tá resolvido o problema. E da outra vez custou 30 €. Acabei de abrir o buraquinho aqui, que faltava um pouquinho para encaixar aquele ímã do funil. E agora o ímã tá encaixando aqui. Resolvido. Além de resolvido, ainda tem mais um reserva. E aí o nosso custo então, que era antes 30 €, ficou 0. Hoje é dia de bote, nosso querido bote, que nos leva todos os dias para todos os lugares. Nós estamos dando uma geral nele, limpando. Aqui o Beto já tinha limpado outro dia com a própria esponjinha mágica, ó. E é esse lado que tá sujo ainda, olha a diferença, só com a esponjinha, sem mais nada. Ó, esse lado que tá quase limpo e olha só a diferença. No dia seguinte foi a vez de eliminar os pontos de ferrugem do Shogun. Ele achou um produtinho de ferrugem, que é esse laranjinha aqui. E aí ele descobriu que serve pra tudo nessa vida, certo, amor? Nossa, tira muita ferrugem. Olha isso aqui. A gente comprou vários produtos de ferrugem. Aqui a gente não achou, tipo, esse é tipo um semorim pelo jeito, mas bem potente. Aqui, ó, tava tudo enferrujado. Hoje é um dia muito importante para nós. Para nós não, né? Para a Thaís, que descobriu que existe o Locker da Amazon. E isso resolveu a nossa vida aqui. Eu sempre usava o endereço das pessoas para mandar alguma coisa e tudo mais, mas é sempre, né, aquela coisa de pedir o endereço e ficar, né, avisar a pessoa que vai receber e tudo mais. E aí o Beto falou assim, você não sabia disso? Eu falei, não. E a gente passou por esse posto e aí, ó, tem o adesivo da Amazon, que aqui é um locker. E acabou de chegar umas coisas que o Beto encomendou pela internet. Em alguns países a Amazon oferece esse serviço com frete grátis. Olha só, gente. Meu Deus, que moderno.
E abriu. Meu Deus. Gente do céu. Agora faltam 10 dias para o embarque. Rolou faxina final, Google no veterinário, despedidas e um churrasco de picanha. Mas isso você vai ver no próximo episódio. Picanha. Se você gostou, clique em curtir no vídeo. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa nos comentários. Considere também ser um apoiador e ajude a financiar os vídeos. Até a próxima semana. Tchau e bons ventos.